confusa minha mente quando alguém me perguntava o que eu queria ser. Já sonhei em ser um jogador de futebol, mas o meu físico robusto não deixa acontecer. Pode crer, pensei em ser barbeiro, pois eu achava maneiro os cortes que eu poderia fazer. Mas não era exatamente isso que Deus já tinha escrito pra... Fala pessoal, boa noite a todos. Já já estaremos aí ao vivo com Solon Cruz, especialista em Direito Digital, beleza? Só aguardar mais um pouquinho aí. Vamos lá, vamos entrar online agora ao vivo com Solon Cruz, advogado especialista em Direito Digital, beleza? Vamos conhecer aí um pouco mais sobre essa lei, né? A Lei 13.709 de 2018, é isso mesmo. Olá, boa noite a todos aí, boa noite, Eric, tudo bem com vocês? Boa noite, meu querido Solon Cruz, advogado especialista em Direito Digital, não é isso? Exatamente, eu tenho uma especialização em Direito Digital e Proteção de Dados, né, pela Escola Brasileira de Direito. E eu agradeço o convite aí do Eric para a gente falar dessa lei tão importante, falar de outros temas também, Sim. mas essa lei tão importante aí para todos, né, todos os cidadãos brasileiros, que de alguma forma tem os dados pessoais aí, no comércio, é consumidor, né? Então essa lei é bem importante aí para todos. Gostaria de agradecer a cada um que está presente aí na nossa live, né? Uma satisfação muito grande tê-lo aqui, o advogado Solon Cruz, conosco, contando um pouco dessa lei aí, que está no nosso cotidiano e muitos de nós não conhecemos, né? Só um pouquinho que... Só aguardar um momento aqui. Deixa eu ver aqui se reconecta. Houve um problema aqui com o equipamento, mas vamos voltar aí. Só um segundinho aí. Pronto, voltei, caiu aqui, mas estamos de volta, tá bom? Acontece, como diz Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Tá certo. Pode falar. Eu queria aí mandar um abraço pro pessoal aí que tá assistindo, né? Tem alguns amigos aí, o Júnior, o pessoal aí da Aderecões. Eu gosto também de basquete, jogo basquete com o pessoal aí. Queria mandar um abraço aí para esse pessoal, mandar um abraço pro Thiago, que é advogado também. Fabiano da Ventura, que também é meu parceiro aí em LGPD. Queria mandar um abraço para esse pessoal aí, que também me ajuda aí, tá bom? É isso, o pessoal tá
cobrando aí a peruca, né? Eu fiz uma apresentação aí com a peruca. Dizem que ficou melhor do que a minha careca, mas estou muito feliz assim. Aliás, é uma forma de descontrair, mas logo mais vamos colocar aí. Teremos aí também uns humoristas, tem uns humoristas lá de Fortaleza, estourado lá em Fortaleza, vão estar participando com a gente aí, a gente vai fazer uma coisa bem descontraída. Ah, E, legal. cara, seja bem-vindo novamente, né? É uma satisfação tê-lo aqui, passar um pouco do seu conhecimento para conosco, e é isso. Uhum. Como você falou, você é advogado, especialista em direito digital, né? Isso, Então, pelo que eu vi, essa lei é a Lei 13.709, né, de 2018. exatamente. Cara, essa lei está conosco desde 2018? Exatamente. Desde 2018, essa lei ela está conosco, né? Teve algumas discussões aí na Câmara dos Deputados, né? No Congresso Nacional de quando ia entrar em vigor essa lei, mas aí essa lei ela foi desde 2018. Na verdade, as leis de privacidade elas são bem antigas, mas é no Brasil desde 2018 essa lei aí já tem protegendo, vamos dizer, de uma forma mais estrita os direitos do cidadão, né? A proteção dos dados do cidadão. Pois é uma lei bastante importante para o nosso cotidiano, né, nosso dia a dia. E eu mesmo era leigo até uns dias atrás, ao ver postagens suas sobre o tema. Eu era leigo sobre essa lei, não sabia que existia essa lei, né? Muitas pessoas ainda não têm o conhecimento sobre essa lei, né? Então, uma parte da divulgação cabe também ao Estado, né, ao governo, e também aos profissionais da área para que o cidadão ele tenha o conhecimento de quais são os seus direitos em relação aos dados pessoais, né? Então, ela é super importante tanto para os negócios das empresas, como também para o cidadão brasileiro. Pô, legal. Realmente é bem interessante e importante também, né, os meios de comunicação divulgar e passar um pouco dessa lei para nós, né, que é muito importante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, Som, qual é o objetivo da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a quem ela se destina? Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar num linguajar sem juridiquês, vamos dizer assim, né? Para que todos possam estar entendendo de uma forma bem simples do que se trata a lei. A Lei Geral de Proteção de Dados, algumas pessoas confundiam ali no começo com LGBT, né? Mas não é LGBT, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Resumindo, essa lei ela visa resguardar os direitos do cidadão brasileiro, né? Por exemplo, um exemplo prático, quando você vai numa farmácia ou numa barra drogaria, né? E ali eles pedem o seu CPF para poder cadastrar, ou às vezes quando você compra um produto, eles pedem o seu CPF. E ali aquele CPF que você está dando é um dado pessoal que você está fornecendo para cadastro naquela drogaria. Então a lei ela visa proteger os dados pessoais que até uma época eles eram vendidos e colocados aí à torta e à direito na sociedade, né? Vamos falar assim. Então, os negócios, as empresas, os empreendedores, aqueles que tratam dados pessoais, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eles deverão tratar esses dados pessoais de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim. Não vão poder mais vender os dados pessoais, não vão poder fazer aquela ligação inoportuna. Então, a lei ela não veio para inviabilizar os negócios, né? Mas ela veio fazer com que as empresas elas tratem os dados pessoais de uma forma adequada. E isso daí visa proteger também os direitos do cidadão, né? Então, resumindo, a lei ela veio para resguardar os direitos dos titulares dos dados, que sou eu e você, que a gente fornece os dados todos os dias, né? A gente fornece os dados na padaria, fornece os dados no mercado, fornece os dados na drogaria, fornece os dados na compra no shopping center. Então, a todo momento tem essa transferência de dados que a gente nem sabe para onde vai, nem sabe como eles tratam nossos dados, né? Nem sabe como esses dados são resguardados. A gente vê muitos casos hoje em dia de vazamento de dados pessoais, dos nossos dados, né, que podem gerar uma insegurança, né? As pessoas podem pegar meus dados e abrir uma conta no banco de forma ilegal, como acontece. Então, a lei ela visa proteger os dados pessoais do cidadão brasileiro, né? Foi justamente aquele caso que aconteceu comigo, né, que eu te passei,
que pegaram os meus dados, não sei como, e conseguiram fazer um plano, né? E ali isso me incomodou muito. Consegui resolver com bastante dificuldade, porque eu vejo as operadoras, elas fazendo, como é que se diz? Ah, dane-se, né? Tipo, se viram, entendeu? Se você não deu seus dados, você que descubra quem deu, ou então você tome as atitudes, né? Exatamente. Aconteceu comigo, você acredita, no domingo, quem tá vendo essa live aí, né? No domingo, ligaram para mim oferecendo um plano, uma operadora, não vou falar o nome da operadora, claro, oferecendo um plano para mim no domingo, ligando para você no domingo, né? Normalmente, isso não é normal. Aí muitas operadoras ligam 8 horas da noite, já ligaram para mim 9 horas da noite, mas quando ligaram no domingo, que é um dia que a gente costuma descansar, né? No sábado até vai que as pessoas ainda Trabalho no expediente, né? ainda estão em comunicação, ainda estão trabalhando, mas no domingo eu estava em casa, tranquilo, a operadora liga para me oferecer um plano, né? Um robozinho. Ou seja, como é que eles estão tratando meus dados pessoais? A lei, as empresas que sabem tratar dados pessoais com a vigência da lei, elas são melhores vistas no mercado. E se elas sabem tratar bem esses dados, elas vão ter mais consumidores, vai gerar mais segurança. Você acha que eu vou contratar essa empresa? Você acha que eu tenho uma boa impressão dessa empresa que me ligou no domingo para me oferecer um plano e liga direto e fica ligando? É claro que não, né? Então a lei ela não veio para inviabilizar, como eu disse, os negócios, né, das empresas, mas veio para que as empresas tratem os dados pessoais de uma forma correta. Tem os dados pessoais no banco de dados, tem a segurança da informação, né, para que os dados não sejam vazados e aconteça isso que aconteceu com você, que pode ser muito prejudicial. Podem negativar seu nome, você pode não pegar o empréstimo, né? Então a lei ela visa proteger e resguardar ambas as partes, né? Causar danos maiores, né? Porque o valor era insignificativo naquele momento, mas o transtorno foi crucial assim para me deixar chateado com o acontecido, né? Solon, Exatamente. tanto fala de dados, dados pessoais. O que se diz o que é dados pessoais, né? Olha, a lei, no artigo 5º, ela diz que dado pessoal é toda informação, toda informação, como é que eu posso dizer sem um linguajar juridiquês? Toda informação identificada ou identificável de determinada pessoa natural. No caso, seria todos os nossos dados existentes, como endereço, CPF, número de telefone, tudo isso se encaixa exatamente, junto, tudo isso e mais, né? Vou falar um conceito que eles chamam de conceito expansionista de dado pessoal. É toda informação identificada ou identificável de determinada pessoa natural. O que seria uma informação identificada? Vamos supor que você, Eric, vai entrar numa festa e eles pedem a tua identidade para confirmar se você é maior de 18 anos. Eles olham ali sua identidade e ali eles conseguem identificar de uma forma direta você, ó, o Eric, né? Eric, o nome completo, o número da identidade e seu nome. Você vê que de uma forma rápida você consegue, de uma forma simples, você consegue identificar quem é o Eric, ou identificar quem é a Maria, ou identificar quem é o Solon, né? Então, a informação identificada é aquela que você consegue identificar de um primeiro momento. E aí entra a sua imagem, entra o seu nome, entra o seu número de CPF. Então, através desses dados, eu consigo identificar o Eric, a Maria, o Solon e o José. Deu para entender? Compreendi agora. Agora, uma dúvida, né, a lei também vem falando da informação identificável, que é diferente. Informação identificável é assim, vamos supor que na lista de uma empresa tem vários números de CPF, só o número de CPF. Do Solon, do Eric, da Maria, do Fernando, do Júnior, da Jaqueline. Você concorda comigo que somente com a informação do CPF eu não consigo identificar quem é o Eric nessa lista de dados? Mas se eu associar esses dados à imagem do Eric, se eu associar esses dados ao nome do Eric, concorda comigo que eu consigo te identificar? Ficou mais fácil, né? Então, identificado é quando eu consigo te identificar de uma forma direta, de uma forma simples, né? Estou falando no linguajar aqui sem juridiquês para todo mundo entender. E identificável
é quando, associando aquele dado a outro dado que você tem, eu consigo te identificar. Então, isso faz com que várias formas de dados sejam protegidos pela lei, porque eu posso te identificar não de uma forma direta, mas através do endereço de IP, eu posso te identificar, né? Através do seu nome, somente do seu PF. Você está com a camisa de futebol aí, que eu acho que é do Flamengo, é do Flamengo? Não? Se fosse Flamengo, eu tava doente uma hora dessa. Ah, é do São Paulo, é do São Paulo. Então, até o time que você torce pode se tornar um dado identificável. Vamos Entendi. supor que você lá gosta de ver todo domingo o jogo do São Paulo no Morumbi. E você compra esse ingresso através de um site de ingressos, que ali oferece esses ingressos para o jogo. Você concorda comigo que quando você vai comprar o ingresso, você coloca seus dados ali? Tem que colocar as informações pessoais, né? As suas informações pessoais? Então, eles conseguem identificar que o Eric, todo domingo às 11 horas, vê o jogo do São Paulo, o ano todo ele compra o ingresso. Ou seja, se até o time de futebol que você torce pode se tornar um dado pessoal identificável, porque eles podem identificar quem é o Eric através dessas compras sucessivas que você tem e os dados que estão no banco de dados deles do site, entendeu? Pelo que eu entendi aí, seria até uma arma esses meus dados na mão de alguém que tenha interesse em saber sobre o meu cotidiano. Não? Exatamente, a gente pode Uma falar mais empresa, pode falar sobre isso mais para frente, mas é exatamente isso também acontece. Outro exemplo prático para você identificar alguém somente por essas informações que eu vou falar. Vamos supor que um dos melhores jogadores, você é dono de uma drogaria, né? E vai lá na sua drogaria comprar um Dorflex, um simples remédio. Um dos maiores jogadores de basquete da história, camisa número 23, que jogou no Chicago Bulls. Quem é esse? o Michael Jordan, né? Michael Jordan. Tá vendo que eu não precisei mostrar o nome completo dele, não precisei falar o CPF dele, eu não precisei falar outros dados dele, eu apenas citei as características dele. E você já identificou? Agora imagina se eu falar quem é o apresentador do Domingo na Globo. As pessoas vão identificar, né? Quem é o apresentador do programa de sábado chamado Caldeirão? Tá vendo que apenas com a simples informação isso pode se tornar um dado pessoal e você pode identificar uma pessoa? Aí vamos supor que Michael Jordan, exemplo, né? Foi lá na sua drogaria, deixou os dados dele lá e esses dados vazam, né? Ou você só cita isso e fala, sabe quem vai estar lá na minha drogaria? O jogador de basquete, o melhor do mundo, camisa número 23, as pessoas vão acreditar e vai todo mundo lá, né? Ou seja, o dado pessoal, eu estou falando um conceito expansionista de dado pessoal, que não é só nome, não é só CPF, não é só número do RG. O dado pessoal ele pode ser de várias formas e identificar uma pessoa. Tá certo? Eu espero que tenha sido claro nesses exemplos aí. Sim. Muito. E quando se pergunta e o que compreende o tratamento de dados, basicamente está envolvido nisso que você acabou de falar ou ainda tem mais alguma expansão? Sim, a lei ela fala que o que compreende o tratamento de dados ele pode ser a coleta, pode ser o compartilhamento, pode ser o armazenamento, pode ser a exclusão desses dados. Então a lei ela vem falando que tudo isso faz parte do tratamento de dados. Então as empresas, os negócios, eles tratam, algumas empresas acham que não estão tratando dados pessoais, mas a partir do momento que você tem dados de clientes, a partir do momento que você tem colaboradores ou funcionários também, você tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque você tem que revisar os contratos de trabalho, né? Então, o tratamento de dados compreende tudo isso, entendeu? Tudo aquilo que você faz com dado pessoal compreende um tratamento de dados. E não só as empresas têm que se adequar. Pessoas físicas também que tratam dados pessoais, como um médico autônomo, um advogado, uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta, também tem que se adequar. Então, todos que fazem esse tratamento de dados pessoais devem se adequar à lei. E nós podemos ver aí que então, a maioria dos serviços, né, a qual nós necessitamos hoje, tem
esses dados nossos. Então, se nós usamos os nossos dados para comprar qualquer tipo de produtos, né? Exatamente, não só nas relações comerciais, né? Por exemplo, um condomínio onde você mora tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Que, por exemplo, eu morava no condomínio de prédio. Quando você tem acesso a uma visita, você tem que deixar o cadastro ali, né? Seu nome, CPF, às vezes tira uma foto. Tem uma câmera, né, ali que está colhendo dado pessoal da sua imagem, né? No meu condomínio tem biometria, você só podia entrar pelas portas se você colocasse o dedinho lá. A biometria é um dado pessoal e aí é um dado pessoal sensível, onde a lei diz que quem tem dados pessoais sensíveis tem que ser tratado de uma forma um pouquinho mais cuidadosa, né? Aí empresa de arquitetura, nas escolas, instituições de ensino no geral, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma academia, quando a gente entra nas academias hoje em dia, a gente coloca o dedinho lá, né? A biometria. Na minha academia, assim, Eu um acho dado que que tem que se adequar também, né? eu acho que a academia é um dos comércios assim que tem nossos dados mais completos, né? Porque lá ele tem até altura, peso, biometria, então ele tem todos os dados que eu acho que existentes, né? Exatamente, tem muitos dados pessoais dentro de uma academia, né? E as academias também têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem o setor de saúde, os médicos, né? Fisioterapeutas, clínicas de estética, É né? muita coisa. São muitos setores que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados e é importante o cidadão saber disso, né? Porque Mas, ele pode saber como os seus dados estão sendo tratados e se a empresa ela trata os dados de uma forma correta. mas existe assim uma data limite, tipo, para que as empresas sigam a lei ou não? Ou vai sendo de acordo, não vai fazendo, vai sendo punido? Sim, ó, a lei ela já está em vigor, então as empresas elas têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então a lei ela já Ah, está tá. exigindo Então, que a tantas partir do pessoas momento que a lei físicas foi como as jurídicas aplicada, precisam, né? a partir do momento que a lei foi aplicada, então já não tem mais data limite. A data limite é a data da aplicação, no caso, seria isso, né? Existe um período quando a lei é de vigor da lei, onde ela tem entrada, né? Pelas Normalmente normas. 2 anos, né? Depende da lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve aí uma divergência por causa da pandemia, né? Mas ela já está exigindo, neste momento, né, que as empresas comecem a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Compreendi. Aí no caso, em qual caso, tipo, caso de tratamento de dados, a lei deve ser aplicada? Olha, a lei ela deve ser aplicada, como eu falei, em diversos setores, né? Se você trata dado pessoal, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de alguma forma você colhe um CPF, você colhe alguma identificação, né? Como eu falei do condomínio, os médicos, o próprio escritório de advocacia, o meu escritório, né? As clínicas de saúde, as escolas. Se elas tratam dados pessoais, elas têm que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela abrange vários e vários casos, né? Não dá para esgotar aqui, né? Porque são muitos e muitos setores que têm que se adequar à lei. Por exemplo, algumas empresas B2B, né? Elas acham que também não tem que se adequar à lei, mas elas têm porque elas têm que tratam dados pessoais de consumidores, dos seus clientes ou dos seus colaboradores, né? Então, empresas que têm empregados, colaboradores, também têm que revisar os seus contratos de trabalho e tem que se adequar nesse ponto à Lei Geral de Proteção de Dados. Compreendi. Cara, você vê, só nesse pouquíssimo tempo que nós tivemos aqui já de conversa, já consegui compreender uma grande, assim, uma coisa que eu não tinha nem noção do que existia sobre as leis de dados. Quando fala em dados, na verdade, você se imagina só o CPF, né? Para a minha compreensão Exatamente. seria só essa, só meu CPF. Mas não é só o CPF, né? Uhum. É muito amplo, é Não é só o muita coisa. CPF, né? São muitas coisas, né? É, Hoje em dia você vai num banco, para sacar dinheiro, você pode colocar o dedinho ali, a biometria, o dado pessoal. É, o sangue também, o fator RH é um dado pessoal, o endereço de IP, eu posso achar uma pessoa que cometeu um crime digital. Então, tudo isso é um dado pessoal que precisa ser resguardado, né? no caso, quais são as principais diretrizes da lei LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados?
Bom, aí vamos para o artigo 6º da lei, né? Diretrizes é a mesma coisa que princípios, né? Todas as normas têm princípios. E aí é importante saber por quê. Quem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados tem que seguir essas diretrizes, esses princípios. E aqui são vários, eu vou falar alguns, né? Tem o princípio da finalidade, né? Diretriz é o princípio da finalidade, o princípio da adequação, da boa-fé, da não discriminação, né? Da transparência, né? As empresas têm que ser transparentes em relação a esses dados pessoais. Então, falando de uma forma prática, o que seria o princípio da finalidade? A finalidade é uma drogaria, por exemplo, o exemplo da drogaria que eu sempre dou da farmácia. Se ela colhe aquele dado pessoal, ela tem que usar para aquela finalidade que ela colheu o dado. Ela não pode desvirtuar essa finalidade. Entendeu? Porque as drogarias, algumas drogarias, elas faziam isso. Ela colhia o dado pessoal, o Eric ia lá na drogaria comprar um Dorflex, e aí elas pegavam o dado pessoal do Eric. Ah, você poderia me falar seu CPF, seu nome e tal. Faziam um cadastro e elas vendiam esses dados para o plano de saúde. E os planos de saúde, eles faziam diferenciação em relação a preços para quem tinha doenças mais graves ou não tinham doenças. Ou seja, era uma forma discriminatória e ilegal que elas faziam. Vendiam esses dados para essas empresas, entendeu? E aí elas faziam diferenciação nesse plano de saúde. Isso é ilegal, né? Aí a pessoa tem 65 anos, ela compra esse remédio com frequência porque ela tem um problema cardíaco. Então vamos colocar um plano diferenciado. Então, esse princípio da transparência, da finalidade, principalmente da não discriminação, eles são importantes, né? E muitas pessoas nem sabiam disso, né? Então, a venda de dados pessoais é proibida, né? Tem que ser transparente em relação a isso, né? A coleta desses dados pessoais. A finalidade, ela não pode ser mudada. Se eu colher o dado para aquilo, por exemplo, um aplicativo de cifra de músicas. Para que, por exemplo, ele quer acessar suas fotos pessoais? Tá vendo que a finalidade é desvirtuada? Né? Um aplicativo de música, para que de cifra de música, para que ele quer saber, por exemplo, a sua geolocalização? Né? Tá vendo que desvirtua a coleta daqueles dados? Só se tiver alguma coisa ali no aplicativo que necessite dela entrar nas suas imagens ou colher a sua geolocalização, mas a princípio não faz sentido, né? Então, as empresas, os sites, né? Quando for os aplicativos, quando for colher esses dados, a finalidade tem que ser somente para aquilo, entendeu? No caso ali, vamos lá, igual você deu exemplo aí de uma empresa de playlist de músicas. Quando nós autorizamos, né, tipo, você autoriza a sua geolocalização? Sim, entendeu? Aí seria o quê? Nosso consentimento, né? Uhum. Aí, no caso, o que a lei entende por consentimento no caso disso? Tipo, ela pediu minha autorização, eu dei. Se eu dei, eu consenti a autorização. E o que ela entende sobre isso? Olha, o consentimento, ele é uma das 10 bases legais em que o tratamento de dados ele tem que ser feito. O consentimento em si, ele é uma manifestação livre, informada e inequívoca que eu, Solon, você, Eric, Maria, e quem está assistindo aí a live, dá um consentimento livre que está fornecendo esses dados para a empresa, para o negócio, e a gente volta de novo aí no exemplo da drogaria. Então, você está dando de livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, o seu consentimento para que a drogaria ele trate aqueles dados pessoais. Talvez para te enviar um e-mail, para te enviar uma oferta, para te enviar um SMS, entendeu? Então, o consentimento é uma manifestação livre do titular. Você é o dono dos seus dados pessoais e você está fornecendo para um terceiro de uma forma livre, informada, porque isso está lá no artigo 6º, inciso 12 da lei. Informada, porque tem que ser informado para o titular dos dados o porquê, como está sendo feito esse consentimento de uma forma transparente. E se você quiser negar também de dar o seu número do CPF, você pode também. Eu não quero dar o meu consentimento ou eu quero dar o meu consentimento, entendeu? Então, o consentimento é uma manifestação livre do titular dos dados, do consumidor, dele estar fornecendo aqueles dados para o negócio, né? Para terceiros.
Entendi. Então tá, eu autorizo a minha geolocalização e quando muda a finalidade, o que acontece? O que a empresa deve fazer? Tipo, por exemplo, eu autorizei ela a ter minha geolocalização e aí ela teve acesso a tudo no meu celular. No caso, seria isso? Assim, ó, A finalidade? a alteração da finalidade, ela abrange várias coisas, né? Quando a finalidade, ela tem que ser legal, né? E quando há uma alteração dessa finalidade de forma legal, a empresa ou o negócio que está tratando os dados pessoais, ela tem que informar o titular dos dados, segundo a lei, para poder dar um novo consentimento, entendeu? Então, se houver uma outra finalidade que não foi informada naquele primeiro momento que você deu o consentimento, a empresa ela tem que informar o titular dos dados e aí o titular dos dados tem que dar outro consentimento. Porque naquele primeiro momento você deu ali o seu CPF para a drogaria para ele fazer o cadastro ali para você receber descontos, por exemplo, Sim, né? sim. Ou receber O promoções. argumento Agora, deles são esses. se tiver uma desvirtuação dessa finalidade e ela for legal, aí tem que informar o titular dos dados. Entendi. Tá certo? Tá, a gente está falando aí sobre, né, sobre sobre os passos da lei, né? Um dos passos da lei e tá. E quem que fiscaliza essa lei? Né? A lei 13.709 de 2018. Quem fiscaliza ela? Quem fiscaliza é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamado ANPD. Ela é um órgão administrativo do governo que ela fiscaliza, né, as empresas, os negócios, as pessoas físicas que estão tratando dados pessoais. Então, caso teve algum vazamento de dados, caso o consumidor, por exemplo, ele queira fazer uma denúncia que os dados deles não estão sendo tratados de uma forma correta, ele pode entrar em contato com a ANPD, tem um site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e lá ele pode fazer uma denúncia. Mas isso não exclui também a fiscalização de outros órgãos, como o PROCON, né? O PROCON já aplicou multas e tem aplicado multas em várias empresas que estão tratando dados pessoais de forma inadequada. Tem o Ministério Público também, inclusive o Ministério Público do Distrito Federal, ele é muito forte nessa questão de fiscalização dos dados pessoais. Os dados pessoais eles já estavam previstos de uma forma mais restrita, vamos dizer assim, no Código de Defesa do Consumidor. Então, esses órgãos eles têm esse poder de fiscalização. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão maior de fiscalização, uma fiscalização administrativa, mas isso não exclui a fiscalização do PROCON, do Ministério Público. Compreendi. Ah, tá. Aí, no caso, em caso de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado? É uma pergunta bastante importante, porque dentro de uma empresa grande, vamos dizer, a qual eu te passei as informações, né, sobre o meu acontecimento, quem será responsabilizado pelo ocorrido? Olha, antes de falar sobre isso, eu tenho que falar o conceito de quem é o controlador e quem é o operador de dados, né? A lei ela vem Boa. trazendo o conceito de controlador e operador. O controlador é aquele que, no linguajar simples e sem juridiquês, novamente eu falo, né? É aquele que ele tem a posse do dado do cliente, por exemplo, tem a posse do dado do Eric e ele toma decisões em relação a esse dado. Esse é o controlador. O operador é aquele onde o controlador ele transfere esses dados para o operador, né? O operador. E esse operador ele toma decisões baseado no que o controlador quer que ele faça com esses dados. Exemplo prático, vamos supor que um banco é o controlador, né? Você fornece os dados para o banco, mas quem faz o marketing do banco é uma empresa de marketing. Você concorda comigo que o banco ele tem que transferir os dados para a empresa de marketing para fazer uma propaganda para você, Eric? Para aparecer no seu Instagram, para te mandar e-mail. Tá vendo que o controlador é o banco e o operador é a empresa de marketing? Então, o controlador, o banco, passou os dados para a empresa de marketing e a empresa de marketing ela só toma decisões a mando do controlador, que é o banco. Entendeu? Aí é importante as empresas saberem que esse contrato entre controlador e operador em relação aos dados pessoais ele tem que ser muito bem amarrado.
Porque no caso de um vazamento de dados, se for provado um vazamento de dados, de quem vai ser a responsabilidade? Você concorda comigo que pode ter sido o banco que vazou os dados? E aí ele vai responsabilizar a empresa de marketing? Agora, concorda comigo que o Compreendi. banco pode não ter nada a ver e a empresa de marketing que vazou esses dados? E aí responsabilizar o banco e ficar essa briga para ninguém, para todo mundo se eximir da responsabilidade? Mas, tá, no caso dessa daí, Então, pode falar. num caso desse aí, se eu pego os dados seu e passo para uma empresa de marketing, eu passei para ele, a responsabilidade não sai de mim, que recebi os seus dados, e também não exime ele do erro. Não é isso? Não seria mais basicamente isso? Exatamente, porque a lei ela vem trazendo uma responsabilidade solidária, né? Os tribunais já estão decidindo dessa forma. Tanto o banco como a empresa de marketing, elas são responsáveis. Se no caso houve um vazamento da empresa de marketing, o banco ele vai ser responsabilizado sim, né? Porque a responsabilidade é dos dois. Mas isso é importante falar isso por quê? Porque depois o banco, no caso se a empresa de marketing vazou os dados, o banco ele pode entrar com uma ação de regresso contra a empresa de marketing que deveria tratar os dados pessoais de uma forma correta porque eles tinham um contrato, entendeu? Sim. Então você pode entrar com ação contra o banco se você sofreu danos no vazamento de dados e também colocar como responsável também a empresa de marketing, entendeu? Então a responsabilidade é do controlador e do operador. Mas em relação das empresas, é bom ter um contrato bem amarrado entre eles para mostrar as responsabilidades. Porque se a empresa de marketing provar que não foi ela, o banco não pode entrar com essa ação de regresso para pegar, entendeu? Essa indenização, entendeu? Se o titular dos dados entrar com ação contra os dois. Eu não sei se eu fui claro. Sim, sim. Bastante claro nessa. E você deu até o exemplo claro, né? Sobre quem recebe, quem é responsável por divulgar, né? No caso seria a empresa aí de marketing, né? Um exemplo claro. Tá, então no caso de irregularidade e tratamento, você já deu a resposta dentro disso aí. Bem legal. Exatamente. E tá, quando você fala em responsabilidades, tem sempre a penalidade, né? Acompanhando, se você for responsável por algo, se foi bom, massa, se não, você vai ser punido. E quais são as penalidades e que pode ser aplicadas nos casos de irregularidades? No caso de irregularidades, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai aplicar essas sanções administrativas, né? E aí as sanções elas podem ser uma advertência, né? E aí pode ser dado um prazo para que a empresa ela regularize aquele problema que tem dentro da empresa. Pode ter uma multa simples de 2% sobre o faturamento da empresa, mas aí pode chegar também até 50 milhões. E aí pode prejudicar bastante o negócio, né? Vamos dizer que a empresa tem faturamento de 2 milhões, 10 milhões, 2% é um valor muito alto, né? Para as empresas, né? Pode até inviabilizar o negócio. Então, as multas, as sanções, elas são pesadas. E aí também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode dar publicidade a essa infração que a empresa teve, né? E aí isso é ruim porque hoje em dia a imagem de uma empresa vale muito mais às vezes do que o dinheiro. Eu sempre falo isso, né? Quando eu estou apresentando aí a Lei Geral de Proteção de Dados para uma empresa, a imagem hoje em dia da empresa, ela sofre um impacto muito maior hoje em dia, até porque as pessoas filmam nas redes sociais, alcançam milhões de pessoas, né? E aí pode ter a publicização dessa infração, né? Pode ter o bloqueio dos dados pessoais da empresa, e aí o bloqueio dos dados pessoais vai inviabilizar, né, que a empresa tenha aqueles dados e possa fornecer, por exemplo, o marketing para o seu consumidor. Então, essas são as principais sanções, né? Eu creio que no primeiro momento, no caso de vazamento de dados, se a empresa está demonstrando, mesmo que ela não esteja adequada de uma forma completa à lei, ela esteja começando a implementar a lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não vai ser rígida dessa forma, aplicar uma multa, né, já em valores pecuniários, vamos dizer assim. Mas aí
é uma empresa que está de uma forma contumaz, tratando os dados pessoais de uma forma inadequada, ela pode sofrer esse tipo de sanções. Cara, isso, as explicações sobre a Lei 13.709 aí de 2018, do meu ver, foi muito bem explicadas. Se tiver alguma coisa a mais a complementar aí sobre essa lei. O que eu tenho que complementar é que ela está em vigor, né? As empresas têm que se adequar, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, tem que se adequar à lei para que elas tratem os dados pessoais aí de uma forma adequada. É importante também o consumidor, o cidadão, as pessoas saberem dos seus direitos, porque aí a gente vai tornando um país cada vez melhor, né? Em relação a saber, o cidadão saber dos seus direitos, né? E também as empresas tratarem os negócios os dados pessoais de uma forma adequada. E eu volto a afirmar, né? A empresa não veio para inviabilizar os negócios, mas veio para que os dados pessoais sejam tratados de uma forma É adequada. E as responsável, né? empresas elas ganham com isso, né? As empresas elas ganham com isso, que ela tem uma visibilidade melhor no mercado e também em relação aos consumidores e aos fornecedores também. Tá. Como aqui também tem muitos seguidores que são empreendedores, empresários, então assim, tá, eu tenho a minha empresa, eu quero colocar ela de acordo com a lei. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer, tipo, de imediato, eu preciso buscar algum órgão, eu preciso entrar em contato com alguém específico para colocar dentro dessas normas ou não? Só eu mesmo tratar isso de forma responsável. Não, a empresa ela tem que se adequar através de um profissional que tenha capacidade de adequar aquela empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela não é a adequação, ela não feita de uma forma tão simples assim, onde o próprio empreendedor ele vai adequar a empresa dele. Por exemplo, Entendi. eu tenho conhecimento sobre a LGPD e presto consultoria. Então, eu tenho a capacidade de adequar, por exemplo, o meu próprio negócio, Ah, né, o meu próprio escritório. Mas quem não estudou a lei, quem não se capacitou, quem não fez um estudo, vamos dizer assim, sobre a lei, ele não vai conseguir aplicar, né, a lei na sua própria entendi. empresa. Porque precisa de uma série de profissionais multidisciplinares, como o jurídico, da segurança da informação, da tecnologia da informação, né? Outros profissionais que também de outras profissões, mas que sabem adequar uma empresa à lei, a empresa ela precisa dessa ajuda aí para poder adequar através de um profissional. Entendi. Então, no caso, hoje seria o quê? Uma empresa especializada nesse aspecto e também, no caso, seria tipo um advogado como você? No caso, eu tenho uma especialização em Direito Digital e Proteção de Dados e a gente tem parcerias que implementam a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seria uma empresa de consultoria ou algum profissional de consultoria, né, que no caso é um advogado, segurança da informação, né, é um profissional que entenda da lei para poder Entendi. adequar as empresas e os negócios à Lei Geral de Proteção de Dados. Pô, legal, eu acho interessante, a gente também, lógico, a gente passou o conhecimento, a gente não, você, eu aprendi um pouco sobre o conhecimento, então assim, é viável também que nós passamos, quem pode ajudar os empresários, né, que a gente vai passar, pô, beleza, me interessei, quero que minha empresa seja responsável, e agora qual o próximo passo, entendeu? É basicamente isso. Exatamente, exatamente. Então, o profissional ele vai saber ali adequar a empresa de uma forma bem bom profissional, né? De uma forma adequada, de uma forma em que a empresa ela esteja de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E é tão interessante, Eric, que foi feita uma pesquisa na Europa mostrando que as empresas que elas sabem tratar dados pessoais de uma forma correta dos seus clientes, ela tem aumenta o faturamento em até 25%. Qual a empresa que ela não quer um faturamento aumentado em 25%, até 25%, né? E isso é muito interessante, porque hoje em dia existem supermercados que eles sabem tratar os dados pessoais de uma forma correta e eles aumentam o seu faturamento. Eles sabem que pela tecnologia, pela tecnologia, eles sabem tratar os dados pessoais, sabem, por exemplo, em que qual corredor entra mais criança, qual corredor entra mais mulher, qual corredor entra mais
homens, né? Qual o setor? Já existe isso de uma forma pessoal, né? As pessoas fazem através dos seus colaboradores. Mas a inteligência artificial, ela sabe, né, qual corredor sai mais compras, entra mais pessoas, em qual horário. E aí o supermercado, sabendo e colhendo esses dados, ele aumenta seu faturamento, porque ele vai colocar os seus produtos em setores específicos, vai saber fazer promoções para as mulheres, promoções para as crianças, promoções para os homens. Então, isso tende a aumentar o faturamento e reduzir os custos da empresa. Né? Hoje em dia, por exemplo, no setor público, o setor público também tem que se adequar ao LGPD. Eles colocam, por exemplo, um totem ali para saber uma pesquisa de satisfação. E através daqueles dados, eles sabem qual é a satisfação do cliente em relação ali ao hospital, por exemplo. Agora, imagina você saber desses dados na padaria, no seu mercadinho, né, no seu, na sua clínica. Então, você sabendo desses dados pessoais, você vai poder oferecer um serviço melhor, reduzir gastos e ter um faturamento maior na sua empresa, né? Pô, legal. Só aproveitar aí que você está nos visitando hoje aí, deixa eu só pegar meu celular aqui. Tá. Aproveitar que você está fazendo uma visita aí hoje, como eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você e pela sua profissão, né? Gostaria de tentar aprender mais também um pouco sobre outros assuntos relacionados ao direito. Eu sei que você é especialista nessa área, mas também tem um conhecimento muito amplo nas outras também, né? Exatamente. A especialização em direito digital, ela trata não só da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem também crimes digitais, né? Trabalhar com as startups que têm impactado bastante a economia do país, né? Tem outras questões de tecnologia unidas ao direito aí dentro das mídias sociais, da internet, né? É justamente isso. Vamos aproveitar que a gente ainda está no modo digital. E eu gostaria de perguntar a você quais são assim, os crimes digitais. O que a gente se entende a crimes digitais? Os crimes digitais são vamos dizer que são muitos crimes que já estão tipificados nas normas brasileiras. Agora eles estão nos meios digitais, né? E a gente vê bastante aí as pessoas invadindo, por exemplo, um WhatsApp, roubando dados, né? Os crimes nos bancos digitais aí, né? Com a entrada do Pix, existiu muitos crimes nesses meios, né? Então, os crimes digitais, eles são bem abrangentes, que já vêm previstos nas normas, né? Mas tem outros crimes que surgiram que o direito ele vai evoluindo aí e as leis vão sendo normatizadas em relação a isso. Um crime novo que surgiu aí é o stalking, né? Que, na verdade, já existia esse tipo de abuso, perseguição contra as pessoas, mas agora ele está nos meios online, né? Um namorado que ele não aceita ali o fim do relacionamento e fica enviando mensagens abusivas ali na internet. E outros tipos de pessoas, isso tem acontecido muito, né? Esses crimes digitais, por exemplo, crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação na internet, tem acontecido muito, né? Então, os crimes digitais, eles são bem abrangentes. Às vezes você faz um comentário ali na internet, as pessoas veem de uma forma ofensiva, os crimes raciais, né? Os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra os homossexuais. Então, são crimes que estavam no meio físico, vamos dizer assim, foram pro meio online, né? Online. Justamente porque no meio online tudo podia, né? Tudo podia, você podia fazer tudo, que nada era crime, né? E as pessoas se escondiam também até atrás das redes sociais, da internet, para poder atacar e fazer o que achavam que eram corretos, ou que não iam ser cobrados por isso, né? Exatamente, isso aí é tão interessante que hoje em dia não adianta você se esconder na internet num perfil falso. Fazer um perfil falso já é crime, né? Se você usa a imagem de outra pessoa, você pode incorrer em crime, né? De falsa identidade, né? E isso aí já é um crime. Então, um perfil falso que você faz na internet e ataca determinado grupo específico ou determinada pessoa, já é um crime e é fácil de identificar a pessoa pelo endereço de IP.
O endereço de IP é como se fosse o mapa da cidade ali, em que você vai achar o endereço da pessoa. Então, uma pessoa que comete um crime, por exemplo, contra o Eric, contra a Maria, contra o Solon, é possível a gente identificar a pessoa, né? O endereço dela, e conseguir identificar tudo. Então, não adianta você se esconder nos meios digitais, porque você deixa rastros e você pode ser identificado. Interessante. E tá, essa lei aí, a lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados, ela veio antes ou depois da lei do crime digital? Olha, os crimes, como eu falei, né, a LGPD ela entrou em vigor agora, mas existiam algumas proteções de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio de uma norma da Europa chamada GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados lá da Europa. E lá na Europa eles já tratam dados pessoais há muito tempo, né, desde 1960, 70, eles já têm normas que protegem os dados pessoais. Agora, os crimes digitais, como eu falei, são crimes que já vêm previstos no Código Penal brasileiro, né? Nas leis brasileiras e outras leis, né? No Marco Civil da Internet também, outra norma que também vem falando de algumas, como você deve lidar nos meios digitais em relação a isso, né? Então, os crimes digitais, alguns nasceram recentemente, né? Alguns foram incluídos nas normas brasileiras, mas a maioria deles já vinha ali no Código Penal, nas normas que já estavam previstas, e aí eles só aplicaram para os meios digitais, entendeu? Entendi. Vamos agora ainda continuar nesse meio digital. Agora eu queria que você me desse também um pouco de esclarecimento sobre o que, tipo assim, hoje em dia nós vemos muitos pais e colocam crianças para ficar com exposições, né, na internet. São crianças de menores, são crianças até menores do que adolescentes, né? E o que a lei também diz sobre isso? Como é que funciona essa questão aí? Como que os pais devem agir, né, de acordo com a lei, para que não infira a lei, né? Olha, esse tema é interessante, né, da exposição dos menores de idade nas redes sociais, porque hoje em dia, para você, e todos nós sabemos, né, para você se cadastrar numa plataforma, nas mídias sociais, seja Instagram, Facebook, é só para maiores de 18 anos, né? Mas é um tema que precisa ser mais debatido, porque hoje em dia os pais expõem, né, fotos de crianças nas redes sociais, né, foto ali da família, né, foto ali dos menores de idade, né, nas redes sociais. Isso aí implica várias coisas, né, porque hoje em dia tem muitos crimes de pedofilia, né, e aí muitos pedófilos eles pegam essas imagens das crianças e colocam em sites de pedofilia. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele diz que os pais têm que ter uma proteção integral em relação aos menores de idade. E aí, como o menor de idade ele não tem a escolha de querer ceder ou não aquela imagem na rede social, às vezes os pais colocam e às vezes o filho nem quer. Imagina um vazamento de um dado de uma criança, uma imagem de uma criança, e você encontrar num site de pedofilia, né? Aí, quando a criança crescer e se tornar adolescente, aquilo ali pode viralizar, né? Pode expor a imagem da criança, expor a imagem do adolescente, como acontece principalmente em vazamento de fotos íntimas, de nudes, né? E isso aí pode gerar danos significativos para a família e também para o psicológico, né? Da criança, do adolescente, do menor de idade, né? Então, é um tema que tem que ser debatido, né? De uma forma mais ampla, mas a recomendação que é legal, às vezes, os pais colocarem ali, mas tem que ter um certo tipo de cuidado, né? Em relação aos dados de crianças de É menores de idade porque nas redes sociais, né? É porque hoje em dia, com essa busca insistente para o sucesso, para a fama, para as visualizações, muitos pais acabam até cegos e não acabam não percebendo, né, a importância de você preservar a imagem, saber o que postar, o que não postar, né? Exatamente. Um caso específico foi da MC Melody, né? E ela, na época, se eu não me engano, ela tinha 13 anos de idade e o pai dela expôs ela de uma forma até sensual, né? E ela, aí os pedófilos aí se aproveitaram disso, teve várias
críticas também a ela, né, nas redes sociais. Agora imagina o impacto disso para um adulto, né? Nas redes sociais tem os haters, né, chamados haters. Isso aí tem um impacto até nas pessoas adultas, né? Quando fazem um tipo de comentário, as pessoas querem cancelar. Hoje em dia virou moda cancelar as pessoas que não estão de acordo. Agora imagina de uma criança. Então, o caso que repercutiu bastante, dentre outros, foi esse da MC Melody, né? E outros como eu falei, do vazamento de nudes, né? Até de adultos ou menores de idade. Porque a partir do momento que É vazam justamente. nudes ou um vídeo íntimo, isso vai para um site pornográfico e tem muitas e muitas imagens de pessoas comuns em sites pornográficos e elas nem sabem disso. Elas não sabem disso. É verdade. E aí elas têm É o direito justamente. de entrar na justiça e fazer um pedido para que isso seja retirado do ar, né? Então, existem muitas imagens de menores e até de adultos que estão em sites pornográficos e eles nem sabem disso porque fizeram um vídeo íntimo, enviaram ali por meio dos aplicativos de mensagem uma foto. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Então, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, para a gente estar encerrando. Se um indivíduo tem uma foto ou vídeos vazados, o que fazer? Como proceder, né, com a informação de que tenha dados meus, dados eu falo fotográficos, né, postados ou vazados? Isso aí tornou mais publicidade com a Carolina Dickmann, né? Que ela levou o celular, né, para uma loja, né, que mexia com o celular, se eu não me engano, e aí vazaram Foi isso ali mesmo. as fotos íntimas dela, né? E aí existe uma lei específica que protege isso, mas no primeiro momento que você tem que fazer, acontece muito isso em casos de relacionamentos, o namorado ali pega as fotos e vaza, né? No primeiro momento você tem que ir na delegacia, né, fazer um boletim de ocorrência, né, policial. E, ao mesmo tempo, você pode entrar com ação judicial contra essa pessoa, pedindo danos morais, né? E os outros danos que a pessoa sofreu no Poder Judiciário. E também no Poder Judiciário, ali, o profissional jurídico, o advogado, ele vai fazer um pedido para o juiz, se no caso tiver um vazamento, por exemplo, no Google ou no site, pedindo ali uma liminar para que a plataforma ela possa retirar esse conteúdo do ar, né? E aí a plataforma, ela, através desse pedido judicial, ela vai ter que tirar esse conteúdo do ar. Se não tirar, aí o profissional ele pode colocar uma multa diária para que seja tirado. E aí, no pedido ali, eu estou resumindo aqui, né? Pode ser pedido essa questão dos danos morais, né? Então, no primeiro momento, você tem que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência para eles identificarem quem foi, ou se você souber já quem foi, né? E aí, entrando também com o processo judicial para que você tenha a indenização desses danos sofridos. Ponto muito, muito top, muito, muito esclarecedor. Cara, você é um Google ambulante, um Google móvel. É um cara com um vasto conhecimento aí na área. Então é isso. Cara, gostaria de agradecer muito a você por participar, por nos ajudar aí com seus conhecimentos. E é isso. Muito obrigado mesmo, tá? De coração, por ter passado para a gente essas informações aí. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado aí por estar aqui, podendo contribuir de alguma forma aí com o seu podcast, né? Estamos aí para poder contribuir. Espero que você sempre tenha muito sucesso aí e que o seu podcast possa estar crescendo cada vez mais, né? E estamos aí para contribuir com a próxima live para falar de vários assuntos para tentar esclarecer o cidadão aí sobre os seus direitos, tá bom? Pode ficar tranquilo que nós vamos estar aí batendo na sua porta, porque a cada dia sempre está mudando, sempre aparecendo uma coisa nova e você é que vai nos deixar por dentro das informações. Beleza? Beleza. Então, valeu, meu querido. Muito obrigado, Solon. Quem quiser seguir o Solon lá, sua rede social é Solon Cruz, não é isso? Exatamente. Me segue lá, Solon Cruz, né, nas minhas redes sociais. E se quiser tirar alguma dúvida, me manda um direct lá, que eu estou disposto a responder aí. Obrigado aos que participaram e que vão ver ainda também, né, esse vídeo aí no futuro. É isso mesmo. Valeu, Solon. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e um feliz ano novo para você e sua família. Beleza? Feliz ano novo para você aí, quem está nos acompanhando também. Deus abençoe. Que esse ano de 2022 seja muito bom para todos nós. Valeu, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a cada um que participou aí do nosso podcast. O nosso vídeo vai estar no YouTube. O nosso YouTube é Um Tal de Podcast. Beleza?
Muito obrigado a todos, uma boa noite e até mais. O céu é o limite, amor. E hoje eu sou um jato.